Olá, meus amigos, que bom estamos juntos novamente. Já faz um tempinho que a gente não se encontra. Tive alguns contratempos e não deu para fazer os vídeos, mas vamos retomar agora. Vamos fazer a leitura comentada do livro Cirurgia Moral, capítulo 28. A ninguém desprezes. Cada criatura tem seu valor específico nas linhas da própria vida. Não deves desprezar alguém por estar fora da tua amizade. Existe, bem sabes, uma harmonia em toda a criação divina, e se fazes parte dessa criação, melhor é colaborares, vivendo em harmonia contigo mesmo e com os outros. Nessa passagem já fica claro que estamos todos interconectados. Existe uma ligação entre todos os seres da criação. De modo que é importante que nós colaboremos uns com os outros, para uma vida em harmonia. Observa a natureza, estuda todos os reinos que compõem essa lavoura imensa do Senhor e notarás o intercâmbio permanente entre eles, numa convivência fabulosa de todos os estados da matéria e do espírito. São laços que se interligam por onde passa a seiva da vida que pulsa em todo o universo. Veja que bonito ele usa essa imagem da seiva da vida que pulsa. Então, existe vida em todo o universo e estamos todos conectados. Então, vamos lembrar do fluido cósmico universal. Fazendo uma analogia com os peixes dentro d'água, como se todos os seres da criação fossem os peixinhos e esse fluido, a água, que nos envolve. Veja que esse fluido que me envolve, envolve o outro, envolve vocês, cada um de nós. Se esse fluido nos envolve, ele nos liga, nos conecta. O meu pensamento, ele vai fluir por essa substância. E assim, todos os pensamentos, de modo que a gente constrói toda uma aura ali, toda uma cobertura de densos pensamentos, A gente pode deixar esses pensamentos densos quando eles forem mais negativos, voltados aí para as lamentações, para a violência, com propósitos mais ligados à matéria, mais inferiores. E a gente pode também criar vibrações, esses campos de vibração mais elevados, com os pensamentos de amor, de paz, de fraternidade. Então, veja que estamos todos conectados nesse grande fluido, nessa grande energia. Os animais andam em rebanhos, os peixes em cardumes, os pássaros em bandos, os índios em tribos e os homens em sociedades. Verdade é essa que não podes desfazer. Então, nós realmente também temos uma característica que somos seres sociais. Deus criou as leis para sustentar o que fez em sintonia com o amor. Tudo que Deus faz é com amor. Então, ele criou leis para que haja ali a sintonia com essa lei, com a lei do amor, com a lei do progresso. Então, o progresso é nós amarmos. Não existe outro caminho para progredir. O progresso, ele tem que ser moral e intelectual, mas na direção do amor. Deus é sabedoria suprema, então ele é o máximo grau, vamos dizer assim, da inteligência, E nós temos a sabedoria, Deus nos deu um princípio inteligente, então nós vamos desenvolver ao máximo que pode a criatura. Não vamos chegar ao Criador, a sabedoria suprema, mas vamos desenvolver, e assim também a moral, nós vamos desenvolver para chegar nesse amor
a gente diz incondicional, um amor que não põe condições para amar ou não amar. Então, nós ainda vivemos relações em que a gente não ama, né? Em que a gente critica, que a gente julga o outro porque o outro não é como eu quero ou parecido comigo nas formas de pensar, de agir. O outro é um ser diferente, então eu afasto ele de mim ou ele me incomoda. Nós ainda vivemos esses tipos de relacionamento. A gente precisa entender que o nosso progresso, nós fomos criados, temos um destino. Como que a gente vai caminhar até lá é de cada um, do livre-arbítrio, mas o nosso destino final é sermos seres com a perfeição moral, né? Chegarmos a um grau de perfeição moral em que granjearemos a felicidade e a paz, né? E seres com a inteligência desenvolvida, associada com amor, então passaremos a comungar com Deus, né? A compreender Deus e a fazer essa troca diretamente com essa sabedoria, né? Com esse amor infinito. Então, se isso está determinado em nossa vida, esse é o nosso trajeto, rumo a esse destino. Então, tudo que nós fizermos tem que estar em sintonia do amor. Aquilo que não está, está infringindo as leis de Deus. Então, nós vamos precisar o quê? Fazer a reparação. Temos o caminho no céu e inferno, lá se fala da justiça divina, e nós temos o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, é o caminho para que a gente retorne rumo àquele destino do amor e da perfeição moral. Nós é que vamos desprezar uns aos outros por simples orgulho, diferença de posições que podem ser mudadas a qualquer hora? A matéria do complexo humano é igual em todos. A diferenciação está na vibração que cada alma possui em seu próprio corpo. Então, todos nós temos o corpo que é composto, né, por elementos todos iguais, né? O que nos torna diferente é a alma. Então, é o ser espiritual que sente, que pensa. O sangue que corre nas veias de um bugre é o mesmo de um nobre, de um índio é de um sábio. Então, não existe aquela coisa de o sangue azul, né? O sangue nobre. Não existe essa diferença na matéria. A matéria, ela é igual para todos. Então, nós temos um corpo físico que é composto de células, que é igual com o outro corpo que é composto de células. Então, células ósseas, células do cabelo, células da pele, células, enfim, de todos os órgãos. Nós construímos ali um corpo físico. E essas células, né, vão ter lá o seu código genético, mas veja que o código genético o nosso código é parecido com o código de um macaco, né? E assim nós temos códigos muito próximos de outras espécies animais. Então, o que nos torna diferente realmente é a alma. O líquido rubro que irriga o corpo de um pária é o mesmo de um santo. Então, não vamos colocar a diferença nesses termos. Vamos colocar a nossa diferença pelo espírito, pela moral. Isso é importante porque nós estamos aqui para a evolução espiritual. Nós adquirimos um corpo com o propósito de evolução do espírito e não para atender as necessidades apenas as satisfações do corpo físico, da matéria. Então, para que o orgulho? Para que serve o orgulho? A prepotência dos homens é motivada pela falta de conhecimento dos segredos de Deus e das leis que comandam toda a criação. Então, o mal ele existe para aquele que não viu a Deus. Né? Isso é uma colocação muito bonita, porque é isso, a falta de conhecimento, a
a ignorância de que há leis divinas que regem o universo. Então, existem pessoas que se guiam baseado em si próprias, nas suas próprias leis, né? Nas suas sensações, com os seus, com as suas viciações, movidas pelo egoísmo. A gente já falou bastante disso. Quando a gente compreender que estamos aqui para o progresso espiritual, rumo a esse destino final, que é justamente o que nós queremos, todos nós queremos ser felizes. Não vai um dizer que não quer. Nós buscamos isso. Ainda na condição de espíritos imperfeitos, nós queremos ser felizes. Mas aí fica um debate filosófico, porque a felicidade só existe em determinadas condições. Já se viu que, até pelas pesquisas, né, da neurociência, que o que se denomina felicidade no cérebro, né? Então uma certa área do cérebro que se ativa mediante experiências que nós denominamos felizes ou alegres. Então, nós definimos isso. Nós não sabemos o que é a felicidade de um espírito puro. Nós não somos espíritos puros, mas nós definimos aí o que é a felicidade de acordo com aquilo que a gente pode sentir e perceber agora, nessa condição espiritual. Então, ativa-se uma certa área do cérebro. Aí se diz, ali é a área ali da felicidade, existem hormônios que ativam, então são hormônios também chamados de hormônios da felicidade, mas não, nada disso gera felicidade. Isso é um efeito, isso não é a causa, não é o hormônio que vai gerar felicidade em nós. É a felicidade do espírito que promove todo um funcionamento dessa máquina, né? Ativa o cérebro, que promove a liberação desses hormônios que dão uma sensação boa de bem-estar para nós. Então, a causa está no ser espiritual que vivenciou, né, uma experiência ali que se considera feliz, ele tem a sensação de bem-estar. Então, isso reflete no seu cérebro, no seu organismo, através desses mecanismos fisiológicos, né, os hormônios. Então, não confundir efeito com causa. Então, veja que a gente pode dar comandos para nós mesmos, né? Sorria, né? Até uma frase muito bonita que o Paulo Gustavo, que recentemente partiu, né? Foi para a pátria espiritual, ele regressou à pátria espiritual, ele deixou uma frase muito bonita: rir é um ato de resistência, e de fato é. Sorrir é um ato de resistência a tudo de desafiador, de ruim que a gente pode dizer. É buscar o otimismo. Então, tem pesquisas de psicologia positiva que colocam o otimismo como uma postura que nos traz o bem-estar, a felicidade. Então, a questão que nós estamos tratando é a do bem-estar, que vai ser uma sensação que nós vamos ter, então, que ela é buscada, a alegria é buscada. Aquele filme Divertidamente, veja que a alegria é a primeira que aparece e ela quer comandar tudo, ela não quer que a tristeza toque em nada, como se a gente não pudesse ter momentos de tristeza. E nós precisamos ter momentos de tristeza, porque a nossa vida não é permanentemente alegre. Nós somos seres imperfeitos. Está na condição da imperfeição o sofrimento. Faz parte, o sofrimento, ele existe porque somos imperfeitos e nós vamos, em algum momento, infringir as leis divinas. Quando a gente infringe as leis divinas, que são leis de amor e felicidade, nós atraímos para nossa vida uma experiência de sofrimento. Então, nós podemos sentir bem-estar, nós buscamos isso. Deus nos fez para a felicidade. Então, nós temos condições de sentir
esse bem-estar, de promover o bem-estar em nós. Mas sabe como que a gente sente bem-estar? Olha a sabedoria divina. Quando nós fazemos o bem a alguém. Não é o bem para si próprio. É quando a gente promove a alegria no outro, a gente se sente alegre, satisfeito. Quando a gente ajuda o outro que está em sofrimento e ameniza o sofrimento do outro, seja com um pão, seja com uma palavra. Nós recebemos isso de volta. Isso está na lei divina. E nós começamos a aprender isso através da ciência. A ciência começa a estudar, pesquisar sobre o bem-estar, sobre o otimismo, né, criando aí um movimento científico chamado psicologia positiva, se interessando por esse tema, por esse estudo, e constatando isso que está na base das leis divinas. É isso, o nosso caminho é esse. A gente ir desvendando as leis divinas, que ela está em tudo na nossa vida, ela rege tudo na nossa vida. Então veja que não vale a pena nutrirmos, né, o egoísmo, o orgulho, nada disso, os bens materiais, acumular, nada disso vai nos trazer nem paz, nem felicidade. O que ajuntas em demasia em bens terrenos e ouro não podes levar quando abandonares o corpo da carne. O túmulo é uma alfândega diferente. Somente admite a passagem do espírito com a consciência carregada dos seus próprios feitos. A matéria fica como herança para os que ficaram, muitas vezes, iludidos da mesma forma. Então, a matéria vai ficar aqui, na matéria, no planeta. E nós partiremos sem o corpo. Recebemos o corpo para encarnar, deixaremos o corpo para regressar à pátria espiritual. Então, não adianta se apegar a essas coisas materiais. Elas não vão nos trazer paz e bem-estar e felicidade. É claro que usar de bens materiais, ele vai gerar bem-estar, porque eu vou me alimentar melhor, eu vou poder ter um repouso melhor, de mais qualidade, vou ter condições de saúde. Então, por isso que nós temos que garantir o direito a todas as pessoas de saúde, de educação, né, de alimento, até lazer. Tudo isso é importante que seja vivenciado, porque isso dá qualidade de vida, isso dá saúde e bem-estar. Então, nós podemos usar dos bens materiais. Usar, não é se apegar. Esse apego e acúmulo tem gerado uma riqueza para poucas pessoas e uma miséria para muitas pessoas. E falar disso é falar de uma realidade que precisa ser observada. Então, os bons não podem ficar em silêncio, né? A gente precisa anunciar isso e lutar por melhor qualidade de vida para todas as pessoas. A assimilação completa da lição é demorada. O Espiritismo é a religião que tem maiores probabilidades de explicar aos encarnados a realidade do além-túmulo. Veja que ele fala que o Espiritismo é religião, mas ela não é a religião como a gente tende a achar, né? Com dogmas, rituais, cultos. Na verdade, ela é uma proposta de nos ligar a Deus. O Espiritismo, ela é uma filosofia espiritualista, conforme Kardec colocou, que nos leva a indagar e buscar a verdade, né, e adquirir a sabedoria. Né? Então, nós temos a religião que nos liga ao Criador e compreendendo essas leis morais que estão ali, todas imbuídas no propósito da nossa evolução de conhecimento das leis divinas. Então, aqueles que conhecerem a verdade se libertarão com maior facilidade das engenhosas sombras que escurecem as consciências dos homens.
Então, nós estamos aqui, né? Veja que ele falou, aqueles que conhecerem a verdade, que é o que Jesus falava, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A filosofia é a busca da verdade. Essa indagação, ela nos faz vasculhar, né? Perquirir, prescrutar todas as áreas de conhecimento, né? Olhar para a natureza, olhar para nós mesmos com essa intenção de nos conhecermos, de investigarmos o que sentimos, o que pensamos. Então, com esse propósito, a gente vai entrando em contato com a nossa consciência espiritual, onde estão as leis divinas. Facilita o quanto puderes a convivência com os outros, pois essa é uma ciência de muita profundidade. Conviver com o outro é algo desafiador, né? E nascemos, né, numa família, ou seja, precisamos, desde o nascimento, do contato com o outro para poder sobreviver. Então, isso nos coloca como seres sociais, seres dependentes das relações para a aprendizagem, para o progresso. Então, é importante que essa convivência com o outro se dê, né, de forma profunda, de forma inteligente, de forma amorosa, né, respeitosa acima de tudo. Já imaginaste viver em uma casa, cidade ou país sozinho? Só de pensares, tua disposição íntima muda no que se refere ao teu relacionamento com os semelhantes. Eu acabei de comentar isso com o meu filho. Eu falei assim, você vive sozinho no mundo? Não, você não vive sozinho no mundo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos observar o outro que está ao nosso lado para respeitar o outro. E nós precisamos nos observar, porque muitas vezes a gente nem percebe o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente está falando. Tudo isso está sendo trabalhado nessa pequena obra de grande valor. Então, veja que nós precisamos observar o outro que está ao nosso lado, porque nós temos que conviver com ele, conviver em harmonia. As letras compõem um entendimento. Se quiseres separar uma das outras, cada qual tomando rumos diferentes, não comporás as frases nem o livro. Veja que ele usa dessa imagem, né, das palavras que é composta por várias letras. Se a gente separar essas letras, não se tem palavra, não se tem o sentido. Não há comunicação. Então, é preciso que as letrinhas se reúnam para que formem palavras e para que a gente atribua sentido. Então, tem esse símbolo com sentido e a gente pode se comunicar, se entender. Cada ser humano é, pois, uma letra no grande alfabeto divino, que juntadas por Deus compõem o livro da vida, na harmonia que o Senhor deseja. Desligadas, ou seja, separadas, cada letrinha, né, cada um de nós separados, tudo fica sem sentido, sem expressão, sem amor. Dá o valor necessário a tudo que existe, que receberás de volta o mesmo que ofertaste, iluminado pelo enriquecimento que teu amor imprimiu. Então, lembra que eu falei? A gente faz o bem, a gente recebe o bem, a gente sente esse bem-estar, né? Então, dá valor necessário a tudo que existe, as pessoas à nossa volta, a natureza à nossa volta. Dá valor a tudo que Deus criou, porque é para o nosso bem, é para o nosso progresso, é para usarmos empréstimo. Nada é nosso, né? Não temos nada, mas recebemos tudo para a nossa evolução, tudo que for necessário. Tá? Então, nós recebemos, né? Então, é preciso fazer que se movimente. A vida é movimento, a vida tem esse fluxo. Então, não pense em parar, né? Até o próprio dinheiro, a riqueza, ela tem que estar em movimento, ela tem que circular. Ela não foi feita para ficar acumulada nas mãos de algumas poucas pessoas.
né? Assim como a água, ela foi feita para correr, para estar em movimento. A água parada vira o quê? Vira um lodo, cria lodo, ele cria bactérias, ali ela morre, né? A água, o movimento é vida. Nós precisamos colocar as coisas que nós recebemos de empréstimo divino em movimento, em circulação, para gerar o bem de todos. É isso que Jesus nos traz de mensagem. É preciso compreender a fundo as mensagens do Cristo e colocar em vida, né? Em colocar na nossa vida, vivenciar é poder compreender e praticar, dar o próprio testemunho. Então, somente assim nós vamos nos enriquecer de verdade. Vamos nos iluminar, né? Iluminado pelo enriquecimento que teu amor imprimiu. Nós temos que colocar amor nisso tudo. Se começares a viver em harmonia com as coisas, com os teus irmãos e com Deus, alcançarás a verdadeira felicidade, mesmo vivendo e respirando na atmosfera do mundo. Como eu falei, a felicidade, ela tá lá para os espíritos puros, mas nós já podemos vivenciar isso, né? Ter esse fragmento, né? Essa experiência do bem-estar, do bem viver, quando a gente entende que tudo isso, a vida é movimento, a vida é doação, a vida é um dar e receber, a vida, ela é fluxo, né? E é preciso imprimir amor em tudo. Então, nós estamos vivendo em relação e nossa relação, ela tem que ser, né, movida pelo fluxo do amor. A ninguém desprezes. Não despreza ninguém. Eu tenho visto tantas pessoas com uma fala de ódio nas redes sociais, desprezando as experiências dos outros por conta de preconceito, porque acham que são donas da verdade e não compreendem, falam de Deus, mas não compreenderam que Deus é amor e que Deus ama cada um de nós do jeito que a gente é. Então, que ele é um amor incondicional, ele não põe condições, ele nos ama, mas nós colocamos condições. E nós queremos rejeitar e dizer que Deus é que rejeita as pessoas que nós rejeitamos. Então, nós projetamos o nosso preconceito para a figura de Deus e a gente diz que é Deus que vai te condenar, que vai te jogar no inferno, que vai te castigar. E Deus não vai fazer nada disso. Deus é amor. Mas a gente tende a criar esses discursos colocando a culpa no outro, colocando em Deus aquilo que nos pertence, que está em nosso coração. E o nosso discurso tem sido muito de ódio. Cada vez mais parece que a gente justifica querendo combater a violência com mais violência. Esse caldo vai engrossar, né? Violência com violência só dá violência. Então, nós precisamos entender que o nosso amor é que deve fazer fluir todas as coisas. Devemos olhar com amor, com compaixão, com empatia e com otimismo e alegria, sabendo, né, tendo a convicção de que Deus está por todos nós. Ele ama todos nós. Mas cada um vai responder de acordo com as suas obras. Então não é castigo divino, simplesmente é justiça divina. Cada um responde por aquilo que faz. Se cada um de nós tivesse consciência disso, nós agiríamos de outra forma. Nós não faríamos muito do que tem sido feito, porque passaríamos a cuidar um dos outros, como Jesus cuidou. A ninguém desprezes, ama a todos na conjectura que o teu coração determinar. Então, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e entendendo que a gente tem, né, uma forma de amar,
enfim, não é um amor incondicional como Deus, mas que a gente deve exercitar. Desejo a todos muita paz, um excelente dia e a gente se vê aí no próximo encontro.